voltando, dando sequência à nossa disciplina de saúde coletiva. Pessoal, vocês perceberam que o primeiro vídeo eu fiz bem mais rápido, porque eu tô tentando limitar os vídeos até no máximo 30 minutos. Se eu vou conseguir, não sei, mas eu vou tentar. Então bora lá pra mais uma aulinha. Então, gente, dando sequência aos programas de saúde, né, só recordando que semana passada a gente viu Mais Médicos, o Farmácia Popular e o outro deu branco agora, mas depois eu lembro e falo pra vocês. A gente vai entrar agora nos programas específicos, tá? Que são aqueles programas que são atendidos diariamente na minha unidade básica de saúde, tá? Que é os protocolos básicos que a gente tem que seguir de doenças que a gente vê muito lá. Então hoje o nosso tema é a tuberculose, tá? Acreditem se quiser, a tuberculose é uma coisa muito frequente. Vocês vão ter contato lá na unidade de saúde ou até mesmo no hospital, que é muito fácil vocês verem. Tipo, é uma por semana tá internando, tá? Então, introdução, né? Ele é um importante problema de saúde pública, sendo que 1,7 bilhões de indivíduos podem estar infectados pelo hemituberculose, que é correspondendo a 30% da minha população mundial. Ou seja, eu acabei de falar para vocês, é um problema muito comum, tá? Em países desenvolvidos, 2,8 milhões de mortes por ano são constatadas por tuberculose. E 7,5 milhões de casos novos por ano são registrados, tá? No Brasil, de 35 a 40 milhões de pessoas são infectadas com aproximadamente 100 mil casos novos por ano, tá? E o número de mortes fica de 4 mil a 5 mil por ano. A meta é fazer o diagnóstico de pelo menos 90% dos meus casos de tuberculose, tá? E curar pelo menos 85% desses casos. E o que é a tuberculose? É uma doença infecciosa e contagiosa causada por um micro-organismo que é o Mycobacterium tuberculosis, que se propaga através do meu ar por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta. Então, basicamente, eu contraio tuberculose quando eu entro em contato, por exemplo, com a saliva do paciente contaminado. Ele é intimamente ligado às condições de vida da minha população, então ele é mais prevalente em pessoas que moram em áreas mais precárias, moradores de rua, usuário de droga, alcoólatras, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. O reservatório dele, ou seja, onde que o vírus fica armazenado, tá? É o homem. Em algumas regiões, o gado bovino também é infectado, mas é só em algumas regiões, tá? A transmissão é por fala, espirro e principalmente pela minha tosse, tá? De um doente que tá contaminado, como eu tinha falado anteriormente. Eles vão lançar no ar as gotículas contaminadas em vários tamanhos, tá? Essa bactéria pode ficar incubada, ou seja, escondida no meu corpo de 4 a 12 semanas, tá? E aí, depois desse tempo, começa a apresentar as lesões primárias. A maioria dos casos novos de doença pulmonar ocorre em torno de 12 meses após a infecção inicial. Então, assim, às vezes eu passei o ano inteiro tendo uma tossinha, mais ou menos, nem dei conta. Quando vê, já estava super evoluída, já tô tendo que ser internada porque minha tuberculose está lá em cima. Período de transmissibilidade. Quando o doente estiver eliminando o bacilo e não tiver iniciado o tratamento. Crianças com TB pulmonar normalmente não são infectantes, tá? Gente, há um pouco de controvérsia, porque, por exemplo, no hospital a gente pegou um paciente que quando ele internou, o exame dele veio tipo 1000 bactérias. Era tuberculose 1000 cruzes lá. E aí, a gente começou a tratar esse paciente. A intenção é que diminuísse, né, a bactéria no organismo. Só que cada vez que a gente fazia o exame, ou permanecia ao mesmo valor ou aumentava. Ou seja, esse paciente mesmo em tratamento, ele estava
transmitindo ainda, tá? Porque a taxa de bactéria do corpo dele era muito alta ainda, tá? Então ele também transmite. Então não é só porque eu fiz ali, eu tô fazendo o tratamento que eu não tô mais transmitindo. Às vezes eu tô, tá? Porque tudo vai depender se eu tô respondendo ou não ao meu tratamento. Mas, em caso geral, né? Se o tratamento tá sendo efetivo, ele para de transmitir. Quais são os fatores de risco? Pessoas de todas as idades, pessoas com imunodeficiência, né? Então, imunodeprimidos, que as pessoas portadoras do HIV, pessoas portadoras de lúpus, tá? Que o sistema imune já é deficiente, desnutridos, alcoólatras, pessoas que anteriormente foram infectadas, pessoas que estão com contato íntimo com o portador da TB, tratados com corticoides terapia, pessoas com insuficiência renal e portadoras de diabetes mellitus. Como que ocorre, né, a tuberculose? Uma vez instalado na pessoa a bactéria, tá? Os bacilos da TB, na forma de perdigotos, passam através da minha via aérea, tá? E são depositados lá nos meus alvéolos que estão lá no meu pulmão, onde vão começar a se multiplicar, tá? Partindo da lesão pulmonar, esses vão atingir a linfohematogênica, né? A via linfohematogênica do meu sangue, comprometendo os linfonodos e órgãos de diversos sistemas e aparelhos, como fígado, rim, baço, medula óssea e o meu sistema nervoso. A resposta imunológica, né, vai correr por volta da 3ª semana. E aí pode ocorrer então uma necrose caseosa por causa dos meus germes que estão ali presentes, tá? E estão sendo liberados. Então, quando eu tenho muito vírus já no meu corpo, pode acontecer a morte celular, que é a necrose. Quais são os sinais e sintomas? Comprometimento do meu estado geral, ou seja, eu já fico totalmente debilitado, desnutrido, tá? Fica faltando um monte de nutrientes no meu corpo. Febre baixa, principalmente no dia, com muito suor. Inapetência e emagrecimento, então aquele cidadão começa, né, a ficar magrinho. Anemia. E quando a doença vai atingir o meu pulmão, eu vou ter tosse produtiva, acompanhada ou não de escarros hemopitóicos, que é o tosse com sangue, tá? Aumento dos meus glândulos, então aqui, gente, a gente tem várias veinhas aqui, tá? Que são gânglios, na verdade. Não é palpável, se você pôr a mão você não vai sentir, mas quando eu tô com tuberculose, isso aqui dilata, tá? Dispneia, que é a falta de ar, mas é um pouco mais, que é muito comum, desculpa. Dor torácica, né, então dor no meu peito. E rouquidão, porque ocorre o comprometimento da minha laringe. Além disso, existe um tipo chamado tuberculose miliar, que é a invasão do sangue pelo bacilo da tuberculose, fazendo então a disseminação hematogênica para outros órgãos, né? Então foi aquilo que eu falei, quando o vírus sai, a bactéria sai lá do meu pulmão e invade a minha corrente sanguínea e vai atingir outros órgãos. No início eu vou ter uma infecção aguda e muito progressiva, rapidamente progressiva, e aí eu posso ter uma febre alta. Posteriormente eu vou apresentar uma febre mais baixa, com anemia, e vou ficar mais debilitada. Também ocorre a redução no número de leucócitos e a esplenomegalia, que é aumento do meu baço, tá? O raio-x de tórax vai apresentar pequenas condensações, então eu vou ver várias massinhas, tá? No meu pulmão. Além de tosse intensa, falta de ar, né, que é a dispneia, e cianose. Lembra que a Pro falou que quando os dedinhos ficam roxinho, é cianose? O diagnóstico. Eu tenho que coletar a história clínica do meu paciente, então eu pergunto para ele, teve contato com outra pessoa no seu domicílio ou não? Teve contato com alguém que teve a tuberculose? Tá apresentando sinais e sintomas sugestivos de tuberculose? Fez um tratamento anterior para tuberculose? Tem algum fator de risco para desenvolver a tuberculose? E aí ele fala um pouquinho sobre os elementos para diagnóstico. Todo indivíduo com diagnóstico confirmado é aquele que faz um exame chamado baciloscopia ou cultura.
que é aquele que o médico, com base nos dados clínicos epidemiológicos e no resultado de exames complementares, firma o diagnóstico de TB. E aí, explicando um pouquinho desses dois exames. O exame bacteriológico, eu vou ver, né, se o meu paciente, através do escarro, né, do vulgo, cara, não sei nem o nome, catarro, desculpa, tem a bactéria no catarro do meu paciente, tá? A tuberculose pulmonar positiva, para ela ser, né, considerada positiva, no caso, eu preciso de 2 amostras de baciloscopia, né, que é 2 amostras de escarro, tá? Que realmente mostrem a bactéria. Uma baciloscopia direta positiva, tá? Ou uma cultura positiva também fecha o meu diagnóstico. Uma baciloscopia direta positiva ou uma imagem radiológica sugestiva também vai fechar o meu diagnóstico. Então, só para vocês entenderem, tá? Aqui, a primeira situação que eu posso considerar esse paciente com tuberculose. Eu tenho que ter 2 coletas de escarro positivas, tá? Se eu não tiver as 2 coletas de escarro, porque às vezes acontece dele não conseguir escarrar, tá? Eu peço uma cultura. E aí, se a minha bacilo, né, a primeira, que é o escarro, der positiva, e a minha cultura vir positiva, eu tô com TB, que é a tuberculose. Aqui é a mesma coisa, tá? Se eu tiver 2 com escarro positivo, eu tô com TB. A terceira situação é onde eu tenho um escarro. A letra tá péssima, né, gente? Mas ok, relevem. Um escarro e um raio-x sugestivo. Que é aquele raio-x com condensações, né, com várias massinhas. Se eu tiver, então, um escarro positivo e um raio-x sugestivo, que me mostra alguma coisa ali que aparenta uma tuberculose, também estou com tuberculose positiva, tá? Basicamente é isso. Deixa eu apagar a luzinha, calma aí. Só um minuto, vou dar um pause. Entenderam? Se não, pergunta lá na aula pra pronto. E aí, definindo melhor o que é uma baciloscopia e quando ela é pedida, né? Então, a baciloscopia, como eu falei, é o exame feito através do escarro do meu paciente, tá? Geralmente é usado por pacientes adultos que vão procurar o meu pronto-socorro por apresentar alguma queixa respiratória, como tosse e expectoração, por mais de 3 semanas, tá? Aliás, 3 semanas ou mais, tá? Além de terem alterações pulmonares de raio-x, contato com casos de tuberculose pulmonar que apresentam, né, queixas respiratórias. Então, eu tenho tanto aquele paciente que tá ali só porque tá com sintoma respiratório, como tosse há mais de 3 semanas ou 3 semanas, como eu tenho aquele paciente que teve um contato com alguém que tinha tuberculose e ele vai pro pronto-socorro falando: opa, eu acho que eu tô com tuberculose porque eu descobri que a minha irmã tá com tuberculose. E aí, continuando um pouquinho dos elementos para o diagnóstico. Como eu falei, o esquema para fazer o diagnóstico é aqueles 3 que eu citei aqui. As amostras, né, de escarro, é coletado 2 amostras. Geralmente, gente, atualmente no hospital a gente usa até 3, tá? Pra ter certeza mesmo que o bicho tá ali. A gente coleta de 5 a 10 ml de escarro, tá? A gente faz a cultura. O que seria essa cultura? É a cultura de bacilo de Koch, que é para pacientes que estão suspeitos de tuberculose pulmonar, negativos ao exame de escarro, tá? Então, eu coletei o escarro, no escarro deu negativo, mas só pra me ter certeza eu faço a cultura, tá? E faço o diagnóstico, então, na forma extrapulmonar, tá? Então, aqui são suaves que a gente usa para coletar direto do paciente. E tem um exame radiológico, né? Que é para pacientes com sintomas respiratórios, que estão negativos à baciloscopia direta, que é o teste de escarro.
É comunicante de todas as idades sem sintomatologia respiratória. Então aqui é para aquele paciente que tá ali numa casa vivendo com mais 4 pessoas. As 4 pessoas vão fazer o raio-x, tá? Mesmo que não apresente sintomas. Suspeitas de TB extrapulmonar, portadores de HIV e pacientes com AIDS. Ou seja, o primeiro exame que a gente vai fazer antes de coletar bacilo e cultura é o raio-x, tá? Então, em todos os casos, a gente usa o raio-x. Os resultados de raio-x podem ser normal, podem ter sequela de lesões cicatriciais, tá? Então, eu tiro lá o raio-x e vejo que meu paciente tem umas leves manchinhas ali, sugestiva de que, opa, tinha uma infecção aqui. Suspeitos sugestivas de TB, então, por exemplo, é aqueles que apresentam, por exemplo, massinhas lá no pulmão, tá? E outras doenças, né, como imagens sugestivas de pneumopatias, não tuberculose. Então, o raio-x é feito para descartar outras doenças também. Fora esses exames que eu já falei, a gente tem a prova tuberculínica, que é feita através de uma injeção intradérmica, tá? A gente coloca 0,1 ml, tá, da substância que vai reagir aqui nessa parte do braço, tá? No terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, tá? E a gente vai delimitar uma pequena área ali, tipo um quadradinho. Aí ele fala assim, que a formação de uma pequena área de limites precisos, pálida e de aspectos pontilhados, tá? Vai ser formada ali. Então, você vai enfiar a substância e dentro de um quadradinho vai formar uma reação, tá? A gente vai fazer a leitura de 72 a 96 horas depois que a gente injetar essa substância. E como é feito o resultado? De 0,4 milímetros, né? Então, apareceu manchinhas ali, você mede, viu que é 4 milímetros de manchinha, é não reagente. Se eu tiver de 5 a 9 milímetros, né, de manchinha ali, naquele quadradinho, ele vai ser um reator fraco. E se eu tiver 10 milímetros ou mais, né, de manchinhas ali naquele quadradinho na minha pele, é um reator muito forte. Deixei para vocês a imagem da prova tuberculínica. Tratamento. Apresentação em comprimidos com dose fixa combinada de 4 fármacos, tá? Que ele é 4 em 1, para a fase intensiva do meu tratamento. Os comprimidos são formulados com doses reduzidas de isoniazida e pirazinamida em relação às que são utilizadas no Brasil. Por quê? O que acontecia, gente? Antigamente, eu ia fazer o tratamento da tuberculose e eu tinha tipo uns 12 fármacos que eu precisava tomar. Ninguém tomava. E aí, o que eles fizeram? Eles resolveram diminuir tudo essas medicações em 4 comprimidinhos só. Então, a gente deixou de tomar um monte de comprimido para tomar só 4. Para facilitar o tratamento, tá? Porque muita gente desistia no meio do caminho. Até mesmo porque são tratamentos longos. Deixei um quadrinho onde apresenta o esquema básico, tá? Das drogas que são usadas, o miligrama que é usado, quantos comprimidos por quilo. Igual na outra aula, não vou entrar em detalhes, porque senão vai ficar muito longo, mas o quadradinho tá aqui, pra vocês se informarem melhor, tá? Até mesmo porque isso é uma parte mais médica, por isso que eu não fico descrevendo tudo, gente. O tratamento farmacológico. Eu tenho o tratamento de primeira linha, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol e a streptomicina. E eu tenho o tratamento de segunda linha, que é a capreomicina, canamicina, amicacina, etionamida, cicloserina, paz, tirizidona e quinolonas. E como que é feita então a indicação de cada esquema? Então a gente geralmente vai usar esses tratamentos, tá? A primeira linha, gente, é a primeira etapa do meu tratamento. A segunda linha é para a segunda parte do meu tratamento. A gente vai usar em casos novos de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto a meningoencefalite, tá? Que aí é um outro tratamento. Para pacientes infectados ou não pelo HIV. Pacientes que nunca usou medicamentos anti-tuberculose,
ou usou por menos de 30 dias. Ou seja, esse tratamento é para todo mundo, praticamente, tá? E o tratamento para recidiva, né? Ele é indicado também para tratamento de recidiva, que é quando o paciente já tratou a tuberculose alguma vez, melhorou, mas voltou a ter tuberculose. Aí a gente indica os mesmos fármacos. Ou se não, a gente indica os mesmos fármacos para caso de abandono, tá? Local de tratamento. Tem a resistência às drogas, que é para tratar e acompanhar os casos de mono e poliresistência das drogas, garantindo esquemas adequados ao perfil de resistência, conduzindo o caso até o final do tratamento. Deve acompanhar, né, através de consultas. Então, é lá no meu posto de saúde, tá, gente, que geralmente eu vou fazer o acompanhamento. Ali eu vou ver todos os efeitos colaterais que o paciente está tendo e vou tentar incentivar ele a continuar no tratamento até o fim. O tratamento deve ser supervisionado e deve ser feito pela atenção básica. O acompanhamento do meu tratamento. Eu tenho que fazer a orientação certinha quanto ao tratamento. Eu tenho que ter a minha UBS com profissionais treinados, além de um laboratório, né, para fazer os meus diagnósticos. Eu tenho que deixar o acesso fácil para o serviço, porque a medicação tem que ser ininterrupta e ela tem que ser gratuita, tá? E eu tenho que estimular a adesão ao tratamento. Além disso, eu tenho que fazer a realização mensal de baciloscopia de controle. Então, uma vez por mês eu tenho que coletar o escarro, tá? Muda um pouquinho no hospital, gente. No hospital a gente faz a cada 2 dias, geralmente. Eu tenho que fazer consultas, como eu tinha falado, para identificar queixas e sintomas, detecção, né, de alguma alteração ali inesperada, ver as baciloscopias, o raio-x. O tratamento tem que ser supervisionado, tá? E aí a observação tem que ser semanal durante os 2 primeiros meses e uma observação por semana até o final do tratamento. Atenção, os etilistas são casos geralmente de abandono, além dos mendigos, presidiários e doentes institucionalizados. Então, eles são os que a gente mais tem que ficar correndo atrás, tá? Prevenção. Investigação e acompanhamento dos contatos, especialmente os intradomiciliares. Então, foi o que eu falei. Quando o paciente está com tuberculose, geralmente a família inteira está com tuberculose. Então, a gente tem que investigar todo mundo. A gente tem que ver os sintomas respiratórios como rotina prevista para o diagnóstico de TB, né? Então, a gente tem que ver o paciente que está apresentando tosse por 3 ou mais semanas, aquele está com rouquidão, etc. E tenho que ver os pacientes também que estão assintomáticos através do meu raio-x. Porque foi o que eu falei, às vezes uma pessoa da casa está doente, as outras não sabem se estão ou não. Então, a gente faz os exames. A gente usa a BCG, tá? Para prevenir a tuberculose, a vacina da BCG. Lembrando que ela é dada lá no dia que eu nasci, dentro do hospital, tá? Então, essa vacina ela é basicamente importante pra gente prevenir a tuberculose. Tenho que fazer a educação em saúde, né? Que é esclarecer os aspectos importantes da minha doença para o paciente, os cuidados básicos, etc. Tenho que fazer a notificação através do meu SINAM. Não vou entrar em detalhes de SINAM, tá? Mas até mesmo porque não é vocês que fazem, geralmente é o enfermeiro. O máximo que vocês vão fazer é a coleta de dados e olhe lá ainda. E o principal aqui pra vocês, gente, pra vocês se prevenirem e não se contaminarem, porque eu falei pra vocês que uma das causas de transmissão do TB é o contato direto com o paciente. Então, nós profissionais da saúde só mexemos com o paciente com tuberculose se estivermos em uso da máscara N95, tá? Que é aquela máscara azul, grossinha, senão a gente não põe a mão nesse paciente, tá? E o paciente em si tem que estar de máscara cirúrgica e os visitantes desse paciente têm que estar de máscara cirúrgica. E para finalizar essa aulinha, cuidados de enfermagem. Então, eu tenho que identificar os sintomáticos, coletar a baciloscopia dos meus sintomáticos, fazer a aplicação da BCG, fazer o teste tuberculínico, fazer a previsão de medicamentos, orientar quanto ao uso dos meus medicamentos, identificar as reações adversas aos medicamentos, manter o meu decúbito elevado a 45 graus, verificar sinais vitais, principalmente a minha saturação,
e oferecer a testagem anti-HIV para todos os pacientes com tuberculose, tá? É do manual aqui isso aí. Então, o paciente tá com tuberculose, geralmente ele é paciente de risco, então a gente faz teste de HIV, tá? E era isso, ó, cumpri a promessa, tá em 25 minutos. Vamos ver se a última aula eu consigo fazer também. Beijos!